Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos e amigas que nos acompanham através da internet e por outros meios de comunicação, nossos votos de muita paz. Quebrando o protocolo, eu peço desculpas por pronunciar a palestra sentado, em razão de uma terapia de hérnia de disco a que estou sendo submetido. No ano de 1793, em plena Revolução Francesa, na parte do declínio, quando encontravam os franceses as lutas do terror, na Universidade de La Salpêtrière, em Paris, um jovem médico adentrou-se pelo salão nobre, fazendo-se acompanhar de um operário braçal. Ele levava um pedaço de papel enrolado, pardo, amarelado. Fazia pouco tempo, ele havia sido nomeado reitor dessa universidade, fundada por Luís XVI. A Universidade de La Salpêtrière desempenharia um papel na cultura mundial de alto relevo, principalmente das doutrinas mentais. Mas naquela oportunidade de primavera, o jovem médico deveria mudar o destino da humanidade. Depois de atravessar várias salas, vários átrios, ele percebeu lá no fundo um pavilhão chamado La Bicêtre. Naquele pavilhão estavam internados 53 pacientes. Eles eram considerados incuráveis. Tratava-se da ralé mental, não somente da França, mas de vários países europeus. La Bicêtre era um misto de hospital e de cárcere, porque as pessoas que entravam em La Bicêtre nunca tinham a oportunidade de sair. A fatalidade da morte era o diagnóstico habitual. Naquele tempo, ainda não se compreendia a esquizofrenia. Ela era simplesmente denunciada como loucura, mas tampouco se sabia o que era loucura. Foi no fim do século XIX, quase na alvorada do século XX, que o grande psiquiatra Dr. Breuer deu a esse transtorno mental o nome de esquizofrenia, porque os médicos simplesmente consideravam como demência precoce. Mas naquela manhã, o jovem médico estava entusiasmado, porque ele tinha nas mãos o poder. E o poder é uma coisa preciosa. Muitas vezes me ponho a pensar no poder de uma carteira de identidade. Um pedaço de papel, um passaporte. Ele é a nossa vida. Sem esse pequeno documento, não somos cidadãos. E o jovem médico era cidadão. Ele havia terminado o seu curso na universidade e era tão notável a sua inteligência que de imediato ele foi nomeado magnífico reitor. Mas ele trazia na mente a lembrança da eleição. Quando o seu nome foi apresentado, perguntaram o que é que ele pretendia fazer. E ele disse: libertar os pacientes de La Bicêtre, porque eles não têm culpa da nossa ignorância. Eles estão presos
porque nós não entendemos nada da loucura. E o meu desejo é libertá-los. Então, um colega lhe perguntou: e depois que os libertes, o que farás? Tentarei curá-los. E se não conseguires, eu os amarei. É a mínima potência que eu posso dar, amá-los. Foi, portanto, com essa disposição que ele estava com um documento das autoridades mandando libertar os alienados mentais. Quando ele e o operário chegaram àquele pavilhão no fundo de La Bicêtre, a porta se abriu e um odor pútrido saiu pela porta aberta. Havia duas correntes, duas alas de celas presidiárias. E além de estarem trancados, ainda havia uma imensa corrente que passava por todas as celas e era presa a uma chave central. O jovem médico olhou para o guarda e perguntou-lhe onde estava a chave central. O guarda mostrou-a e ele disse: abra todas as celas e coloque do lado de fora os doentes mentais. Fazia 20 anos, 15 anos, menos anos, que aqueles seres eram tratados menos do que animais irracionais. E o guarda, que era muito ignorante, respondeu: doutor, o senhor não sabe quem são esses miseráveis, homens e mulheres que a sociedade esqueceu. Eu não vou libertá-los, porque se eu os libertar, eles me matam, eles me odeiam, são doentes mentais. O médico sorriu: mas, a partir de hoje, ninguém dormirá prisioneiro neste hospital pelo crime de serem doentes. O guarda recusou-se. Eu sou cidadão. A revolução me arrancou do anonimato e hoje eu sou cidadão francês. Eu não liberto. Então, o médico, que parecia já esperar, disse ao trabalhador braçal: por favor, cerre a corrente. O homem era o serralheiro. E o trabalhador, quando viu, ouviu, sentiu aquele ambiente pestífero. Mas, doutor, quando o senhor me contratou, não disse exatamente para o que era. Me contratou para cerrar correntes, mas eu não vou cerrar essas correntes, porque quando esses loucos saírem, eles matam o guarda, e de imediato matam-nos a nós. Mas o senhor é médico, a história fará do senhor o mártir, e nós seremos apenas cidadãos. Eu me recuso. Foi então que aquele rapaz de 28 anos tomou a chave da mão do guarda, se aproximou do cadeado central e começou a abrir um cadeado enferrujado que não atendia. Tentou, e a velha chave abriu o gancho e as correntes correram pelos elos e ele começou a abrir a primeira porta. Dali saiu um homem que era um amontoado de sujeira, não tomava banho, fazia anos, os cabelos imensos, as unhas cravadas nas carnes, a expressão da loucura. E ele foi abrindo. O guarda, quando viu a coragem do médico, correu e começou a ajudá-lo. O serralheiro também. E meia hora depois, naquele corredor, estavam os 53 doentes mentais. Uns gritavam, outros sorriam, outros choravam, outros atiravam-se ao chão. E o médico, no terceiro degrau da escada que levava à porta de saída, olhava aquela multidão podre, aqueles seres bestificados. Foi então que aconteceu algo inusitado. Um homem de muita idade, alquebrado, saiu rastejando até ficar embaixo de uma clarabóia suja, com barrotes de ferro. Ele abriu pernas e braços
e começou a trepar parede acima. Segurou as barras de ferro e flutuou no ar. Todos olharam. Ele começou a limpar e de repente ele deu um grito: "Oh, meu Deus! Eu já havia esquecido a beleza de um raio de sol." Soltou-se e veio rastejando. Chegou ao médico, abraçou-lhe as pernas e disse: "Muito obrigado, doutor. Muito obrigado de nos arrancar deste inferno." O médico olhou para ele de joelhos, ergueu pelas axilas, deu-lhe um abraço e respondeu: "Sou eu quem agradece. Eu tinha certeza que nesse longo período muitos de vocês curaram-se ou adquiriram outras doenças e estão a morrer. Sou eu quem agradece provar-me que a loucura não é um crime." E a partir deste momento, a presença desse homem na psiquiatria vai se tornar fundamental. Ele passará a história da humanidade como sendo o pai da moderna psiquiatria. O doutor Felipe Pinel. O doutor Pinel abre as portas ao exame da problemática de natureza mental. E o seu gesto foi tão audacioso que os doentes mentais de Londres, que ficavam no Temsa, junto à torre, dentro de celas que a água entrava das marés. O Dr. Tucker, ele também libertou os alienados mentais de Londres. Em Roma, o Dr. Chiarucci, psiquiatra, arrancou dos subterrâneos do imenso castelo de Santo Ângelo, ao lado do Vaticano, os doentes mentais que estavam aprisionados pela ignorância da chamada ciência médica. E é a partir daí que a esquizofrenia começa a ser considerada como fenômeno de alienação mental. Para os gregos, a esquizofrenia e qualquer distúrbio mental era considerado o castigo dos deuses. E quando, 400 anos antes de Jesus, Hipócrates, o pai da medicina grega, foi estudá-los, percebeu que havia 4 causas que levam a pessoa às doenças em geral, e em particular as doenças mentais: o sangue, a bilis negra, a bilis amarela e a fleuma. E esses 4 fatores definem até o século XVIII o caráter e o comportamento das pessoas. Fulano é fleumático, Beltrano é um temperamento ruidoso, Cicrano, e assim nós vamos tipificando pela bilis negra, pela bilis amarela. E a tradição dizia que a bilis negra, produzida pelo sangue, era o fator básico das alienações mentais, porque era o castigo de Deus ao pecado da desobediência de Adão e Eva. Estamos diante de uma superstição, mas a ideia permanece. Mais tarde, 200 anos depois de Jesus, o pai da medicina romana também adota o mesmo comportamento. E como terapêutica para as enfermidades, as ventosas e depois as sangrias. Pacientes haviam que eram tão sangrados para que saísse aquele fator degenerativo que morriam de debilidade orgânica. Mas a esquizofrenia passou para o século XIX como doença incurável. Foi por volta desse fim do século XIX que o Dr. Breuer, amigo de Freud, em Viena, percebeu que se tratava de um distúrbio que tinha causas genéticas.
A hereditariedade. Todo indivíduo que é filho de um esquizofrênico tem 30% de possibilidades de ser esquizofrênico também. Mas se os seus ambos pais são esquizofrênicos, ele tem 70% de possibilidades. Então ele estabeleceu que a hereditariedade é fator básico para a herança da esquizofrenia. Ao lado dele, as doenças infecto-contagiosas, a sífilis, especialmente, que era considerada uma pandemia, e ainda o é, a tuberculose, na atualidade a AIDS ou SIDA, toda essa doença que deixa sequelas de natureza emocional, o mal de Hansen, a lepra, levam à esquizofrenia. São fatores internos do organismo. Mas existem fatores exógenos, externos, como, por exemplo, os eventos de vida, acontecimento, o meio social. Se a pessoa nasce no lar de pais ébrios, esse efeito social, os distúrbios domésticos levam à esquizofrenia. Os conflitos sexuais, dos transtornos da personalidade, com uma organização de uma polaridade e uma emoção de outra polaridade. Então, leva a grande conflito. E depois a pessoa faz o seu mundo, se aliena, faz o seu mundo próprio e padece de esquizofrenia. Os conflitos de infância. Então, estabeleceram os pais da psiquiatria que se trata ainda hoje de uma enfermidade muito grave, mas até há pouco tempo de uma enfermidade incurável. Foi por volta de 1913 que no sanatório na Alemanha, um depressivo que era considerado esquizofrênico atirou-se do quarto andar do sanatório e na queda bateu nos fios elétricos. Tomou uma alta carga elétrica e foi jogado longe. Não morreu. Ficou bom da depressão. Os médicos acharam curioso, mas não sabiam por quê. Eles sabiam que a esquizofrenia, a depressão, não era incidente com a epilepsia. No fim do século XIX, houve uma pandemia chamada doutrina histérica, que foi estudada por 10 anos naquela salpêtrière. A histeria e a epilepsia dominavam praticamente o sexo feminino e com alternâncias no sexo masculino. Na escola de Paris, se começou a cuidar e a dizer que somente havia histeria no sexo feminino. A escola de Nancy, onde 2 grandes médicos psiquiatras trabalhavam, afirmavam que a histeria também acontece nos homens. Quando Freud foi estudar em Paris em 1885, ele declarou que os homens também eram histéricos. E os homens não gostaram. Porque a histeria, tecnicamente, é uma disfunção uterina, pela falta de uso sexual. Mas como os homens não têm útero, não podiam ser histéricos. Então Freud disse, não tem, então botem, porque os homens também são histéricos. Aliás, eu conheço alguns. Dessa forma, essas doenças no fim do século XIX ganharam o mundo. E a esquizofrenia passou para o século XX como enigma. É nesse período que se vai estudar a depressão, que era chamada nostalgia. Nome grego, saudade, culpa, herança de tristeza, amargura. Fulano é nostálgico. Então essa nostalgia era patológica. Mas no fim do século XVIII, apareceu em língua inglesa a palavra depression. Então, a nostalgia passou a ser chamada como psicose maníaco-depressiva.
E mais recentemente, no fim do século XX, ela passa a ser chamada transtorno depressivo bipolar da afetividade, porque está muito ligada à afetividade. Voltaremos ao assunto. Então, aquele paciente foi a primeira resposta ao enigma: como curar? Ele não tomou nada, tomou um choque elétrico. Mas havia outro sanatório na Suíça, em Zurique, em que tinha uma mulher que não tomava banho. Foi talvez a primeira hippie da história. E certo dia ela foi pegada e levada à força à banheira. Se debateu muito e bateu a cabeça na borda da banheira. Então ela fez uma concussão cerebral e entrou em um estado de morte. Foi considerada morta. 3 dias venada. E quando estava no caixão, no velório, de repente, ela acordou e perguntou: aonde está meu marido? Que é a única preocupação das mulheres. Era, pelo menos. Então, imagine o choque. Mas ela ficou boa. Então, os médicos anotaram: concussão cerebral, quando não mata, cura a esquizofrenia. Mais tarde, novamente em Berlim, um outro paciente que tinha a psicose do suicídio, era depressivo, ele tentou matar-se, rasgou lençóis e cobertor, fez uma corda e enforcou-se. Quando ele estava debatendo-se, passou um guarda, cortou a corda, ele caiu, não morreu, ficou bom da depressão. Então os médicos perceberam: enforcamento, choque elétrico e concussão cerebral. Havia um fator comum: falta de oxigênio no cérebro. Havia anóxia cerebral. Então, se a ciência pudesse provocar anóxia cerebral, e era por essa razão que os epilépticos não eram esquizofrênicos, porque quando tinham a convulsão, faziam anóxia, e na anóxia curava. Então eles criaram um conhecimento, e em 1930, um médico americano, o Dr. Sackel, em Viena, começou a aplicar choques de insulina e de metrazol, e aplicava uma alta dose e o paciente ficava sem oxigênio cerebral, ficava bom da esquizofrenia. Foi a primeira tentativa técnica para curar a esquizofrenia. O problema é que o Dr. Sackel não sabia a quantidade de insulina de metrazol. E às vezes exagerava um pouco. E o paciente ficava bom, porque desencarnava. Então, desta forma, a esquizofrenia passou a ser vista com outros olhos. O maior bailarino do mundo, Nijinsky, o russo, era esquizofrênico. Ele tinha uma mania, comprava gravatas às dúzias e odiava gravata. Não usava gravata. A esposa dele internou na clínica vienense do Dr. Sackel e ele ficou bom. Mas depois ele teve recidiva e morreu absolutamente esquizofrênico. No ano de 1945, na universidade das mais famosas da Europa, um médico começou a perceber que o cérebro do esquizofrênico era diferente do cérebro do epiléptico. E estabeleceu que as crises epileptiformes libertavam da esquizofrenia. Hoje a tese está superada. Mas na época, 1945, do Instituto de Pesquisas de Natureza Psiquiátrica de Budapeste, valeu para poder ajudar. E a ciência médica continuou a sua busca, até que, no dia 3 de novembro de 1939, num congresso de psiquiatria em Roma, 3 médicos prepararam uma pequena máquina, o Dr. Bini, Cherlet e Kalinowski. Era uma pequena máquina de 10 volts, com 2 eletrodos. Aplicando o eletrodo na têmpora do paciente esquizofrênico, ele recebeu uma descarga de 110 volts por 14 a 18 segundos.
E então o cérebro deixava de receber oxigênio. E era eletrochoque terapia. Veio a Segunda Guerra Mundial e as experiências pararam. Em 1945, mais ou menos, depois da Segunda Guerra Mundial, toda a psiquiatria começou a rejeitar a psicologia, porque os pacientes voltavam com depressão, com esta psicose, a mania de perseguição, o medo, as alucinações da guerra. E normalmente na paz, os veteranos se tornavam maus cidadãos. Então os consultórios foram fechados. E aí liminarmente dizia-se que todos eles eram esquizofrênicos. Mais tarde, por volta de 1950, se percebeu que a eletrochoque terapia matava mais do que curava, ou produzia um distúrbio no sistema nervoso central, das altas cargas de eletricidade, e foi banida da terapia. Foi então que se descobriu a grandeza dos neurônios. Para sermos justos, o neurônio, a célula cerebral, foi descoberta no século XVIII. Uma célula na cabeça fantástica, diferente de todas as células. Uma célula que tinha uma cauda e que parece um galho de árvore. Deram a essa célula o nome de neurônio. E essa cauda, axônio. E perceberam que a vida mental é cerebral. Porque até antes, como disse ontem o Dr. Juan na sua conferência, se acreditava que a pessoa pensava nos pulmões, no ventre e no fígado. Até hoje, se acredita que as mulheres pensam pelo fígado. Toda vez que a mulher se irrita, ela põe a mão no fígado e fica valente e lúcida. É uma herança ainda da evolução psiquiátrica. Mas então eles perceberam que essas células eram fantásticas. Toda célula tem uma média de 30 a 35 dias de vida. Elas ficam dentro de um caldo de água tépida, salgada. Cada 30, 28 dias ela se divide. É a mitose ou cissiparidade. Uma morre e a outra herda as características da anterior. E perceberam, no entanto, que os neurônios não. É uma célula de uma forma de uma ervilha, com a cauda que se mescla com as outras caudas, mas quando ela morre, não vai substituída. Note uma coisa, por volta de 1900, se dizia que nós possuímos 5 bilhões de neurônios. E a ciência neurológica percebeu que cada dia morrem 15 mil neurônios em nós. Então dizia que nós possuímos 5 bilhões de neurônios. Cada dia morrendo 15 mil, daí a pouco a gente estava quase sem neurônio. Daí a pessoa de 40 anos já era velha. As mulheres na menopausa e os homens na andropausa eram todos velhos. A gente sabia que a mulher estava na menopausa porque ela comprava uma agulha de crochê e tricoteava a vida alheia. Era um divertimento. E os homens de 50, 52 anos ficavam jogando carta, paciência, gamão, isso e aquilo, porque já eram velhos, ninguém aprendia nada. Eu me lembro, nos anos 40, eu era um jovem, e as pessoas diziam assim, não, já estou muito velho, 40 anos. Eu estou com 92 e o meu cérebro está cada vez mais diligente. Mas era a ignorância cultural. Então as pessoas deixavam de trabalhar e morriam cedo. Quem é que não admira a cultura grega? Todos nós. Temos um certo carinho pelos gregos. Morriam com 30 anos. As mulheres, que são mais fracas que os homens, 35. É uma coisa curiosa. As mulheres são mais fracas e vivem mais. Porque não há homem que aguente a mulher. Daí tem mais viúva do que viúvo. É estatística. Mas, por volta de 1940, a idade medial, com exceções, era de 50 anos para o homem, 55 para as mulheres. Em 1950,
se descobriu que nós possuímos 50 bilhões de neurônios. Pode morrer neurônio à sua vontade. Os que ficam substituem os que morrem. Se eu perco uma vista, a outra adquire mais acuidade. Se eu perco o ouvido, o outro potencializa. Se eu perco o rim, o pulmão, todo órgão duplo, o outro substitui muito bem. Ora, no caso dos neurônios, a teoria hoje é que eles realmente se extinguem, mas ficam ilhas. Ilhas que se renovam. Qualquer idade é idade para aprender. O que existe é preguiça mental. A pessoa aos 40 anos já arrumou a vida mais ou menos nada, dizendo não precisa de nada, e aí vai deixando para lá e fica sem memória. Quando não é Parkinson, o Alzheimer, esse alemão notável que se chama Alzheimer, que eu tenho respeito por ele, notável. Mas graças a Deus já estou vivo, aos 90 já estou vivo, mas quem tem aí 60, atenção, vale a pena estudar uma língua, porque revitaliza os neurônios. De margem, Esperanto, la linea de voinida internaticia, a língua internacional do porvir. Então, na atualidade, genericamente, o homem vive 70 anos, a mulher 75. É uma maravilha. Mas existem lugares no mundo, uma cidade no Equador, de onde é nosso amigo, em que todo mundo vive 100 anos, 120, até já vou me mudar para lá. Porque dos 92, o que é que eu espero? Mudança de aire para a Cordilheira dos Andes. Mas a esquizofrenia passou a ser tratada agora de maneira química, porque descobriram que os neurônios produzem uma substância hormonal. E já identificaram 63. Por exemplo, eu sou uma pessoa alegre, então meu cérebro produz dopamina. Tenho muita dopamina para dar, vender, emprestar e jogar fora. Se eu tenho a tendência melancólica, eu tenho escassez de serotonina. Então, se eu tenho perspectiva, noradrenalina. E assim, de acordo com a produção dessas substâncias, para dar uma ideia, porque é muito complexo, não é assim tão simples. Aquela glândulazinha, ela derrama uma gota no equilíbrio das comunicações. E então mantém o equilíbrio ou desequilíbrio. O choque traumático, ela deixa de produzir. Então vem o distúrbio da ausência da substância e a loucura, a esquizofrenia, a depressão, o autismo. E todas essas manifestações mentais consideradas alienações por falta daquela substância. A psiquiatria percebeu que é uma substância química que se pode fabricar no laboratório, porque o neurônio emite a substância química e um impulso elétrico. Que máquina notável! E, por exemplo, quando eu vou pronunciar uma palavra, cerca de 1 bilhão de neurônios se intercomunicam. Imagine um discurso, a velocidade com que esses neurônios vão lançando palavras que estão arquivadas na área profunda do cérebro. Então, hoje, a esquizofrenia pode ser perfeitamente tratada com perspectiva de uma vida saudável. Uma vida saudável não é uma vida sem doença. E ninguém pode dizer, eu sou saudável, não tenho doença. Não. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que saúde é o resultado do equilíbrio emocional, da organização fisiológica, das manifestações espirituais e do controle econômico. Porque quem não tem dinheiro desequilibra, é inevitável. Dê uma amplitude introduzindo a palavra espiritual na sua definição há 20 anos apenas. Então, hoje nós podemos tratar, e a pessoa que tem esquizofrenia detesta tomados chamados barbitúricos, porque eles mudam a frequência de produção de todas as substâncias neuronais. É natural, porque
A química vai fazer o que o organismo não está fazendo. Então, nós temos alteração de comportamento, temos insônia, temos inapetência, temos mau humor, temos mal-estar. Mas, com o tempo, o organismo se vai acostumando. E depois, quando há a recuperação, o psiquiatra desmama, vai mudando os medicamentos até a adaptação normal antes da terapêutica. Queremos dizer, portanto, que a depressão também tem o mesmo curso. A depressão é curiosa. Na Bíblia, nós encontramos o rei Saul, que era depressivo. Ele era depressivo bipolar. Tanto ficava triste como exaltado. E ele foi curado por Davi, o jovem pastor que compôs os salmos de Davi. Os salmos são terapêuticos. Ainda hoje, uma pessoa depressiva deve ler os salmos, não como religião, mas como terapia. Note, por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em campos muito floridos. E então vai cantando todo um poema. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque o seu cajado, o seu bastão me sustentam. Então, hoje, a psicologia e os seus setores de psicanálise, psiquiatria, demonstram que as parábolas de Jesus são terapêuticas. A do filho pródigo, a parábola das 10 minas, das virgens loucas, das virgens prudentes, a parábola do bom samaritano. Se houver aqui o depressivo, que eu sei que não há, existem apenas os 300, que é a estatística. Pois bem, pegue o Evangelho, medite o Evangelho segundo o Espiritismo, é um tratado de terapia, eu digo, porque é a minha terapia. Eu tomo alguns medicamentos hoje por necessidade do meu sistema cervical. Então eu tomo para diminuir as dores que são perversas, mas não deixo que a minha alegria desapareça. Porque a dor é do corpo, mas a alegria é da alma. E eu posso manter a alegria e não achar que um problema orgânico me dificulte. Eu fiz a primeira cirurgia e o médico me disse, agora você tem que repousar. Eu digo, doutor, eu não vou repousar. Por quê? Porque eu sou espírita. E o repouso de espírita nem da desencarnação. Porque o espírita, quando desencarna, aí é que vai trabalhar. Que coisa antipática. Se ele não trabalhar, vai para o umbral. Aí é pior. Ele tem que escolher. Ele diz, mas você não pode, você foi operado. E, mas eu vou devagarzinho. Eu tinha um congresso médico espírita nessa noite em São Paulo. Então eu fui. Ficar deitado, contando carneirinho, não dá. E depois, não fiquei bem, é claro, mas por outros fatores. Agora ele quer me operar de novo. É uma cirurgia muito grave, porque eu não sou mais um adolescente. E porque é uma cirurgia muito grande, de 6 a 8 horas. E eu vou ficar biônico. Vai botar parafuso aqui, vai botar placa metálica ali, vai ficar, não vou poder mais passar no raio-x, tenho que levar uma tabuleta, eu sou biônico. E ele já me disse, você tem que descansar 3 a 4 meses. Eu digo, eu morro. Se eu ficar deitado 4 meses, eu morro. Então eu estou pensando, como diz o meu guia espiritual, morrer do trabalho ou morrer na ociosidade. Na ociosidade eu vou para o umbral. No trabalho eu não sei para onde vou, mas tem que ser para um lugar melhor. Mas bem, então os amigos dizem, não viajem. Eu digo, não, absolutamente. Nunca viajei tanto do que agora aos 92 anos. Ele é jovem, está em tempo de cair, porque não aguenta me acompanhar. Eu tenho só 92, estou ótimo. Mas é o estado da alma. A depressão, por volta do século II, foi chamada assídia ou assédia. No século XIV, a Igreja Católica estabeleceu que era pecado. Coitadinha da igreja, né? Nada como ignorância. Era pecado mortal. A pessoa ficar deprimido, porque era coisa satânica. O demônio tomava conta de frades e de freiras e eles ficavam depressivos. E foi uma
pandemia terrível. Mas nesse ínterim, se percebeu que não era exatamente assim. É quando a depressão se liberta da esquizofrenia, quando o distúrbio do pânico se liberta da depressão, quando o autismo deixa de ser hebefrenia, esquizofrenia dos jovens, etc., pelo grande conhecimento da ciência. Mas o que nos chama a atenção nos distúrbios mentais é, por exemplo, a terapêutica. Temos 2 pacientes. Eles devem tomar um determinado produto. Esse toma, tem uma reação. Esse outro fica bem. Por que será? Numa análise, existem 10 típicos barbitúricos. O mais é multiplicação deles para adaptar o organismo. Por que uns barbitúricos fazem tanto mal ao doente e fazem tanto bem ao doente? Só o Espiritismo, essa doutrina que Jesus nos trouxe, pode explicar esse aparente enigma, porque não existem doenças. Palavra da Organização Mundial de Saúde. Existem doentes. Doente é o indivíduo. Vemos a violência. Como tratar a violência? A violência é um distúrbio da alma, diz a Organização Mundial de Saúde. Então tem que ser tratado na alma, na causa, que é o temperamento do indivíduo. Damos conselho, podemos dar remédio, ele fica hebetado, mas não muda. Temos que fazer a sua transformação moral para melhor. Então desaparece a violência, vem a paz, como disse Allan Kardec. Você conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, lutando contra as más imperfeições, as teorias negativas. Então, essa depressão tem um caráter orgânico, que são os mesmos índices de natureza psiquiátrica: conflito de infância, trauma infanto-juvenil, temores sexuais, como afirmava Freud, temores da família, como ensinava Adler, amigo de Freud, arquétipos, como ensina Jung, mas também problemas espirituais. Porque nós somos espírito, uma energia. O universo é uma energia pensante. Definição de um dos maiores físicos, desses notáveis pais da moderna astrofísica. Ele disse textualmente em Londres, em 1966, antes, nós pensávamos que o universo era uma máquina. Agora, todo cientista é unânime em saber que o universo é um pensamento que se contrai, um pensamento que se expande. A sua proposta vai mais além. Ele diz: eu encontrei o Espírito. O Espírito, para mim, é um ser integral, semelhante à eletricidade e à gravidade, que pensa. Então nós temos seres energéticos, a eletricidade, a gravidade e o Espírito. Mas o Espírito pensa, a eletricidade emite ondas, a gravidade força, centrífuga e centrípeta. Então, o nosso pensamento é uma onda mental. Essa onda mental energética, nós podemos chamar alma, quando está no corpo, alma encarnada, o espírito, quando está desencarnado, assim expressou Allan Kardec. Então, nós somos o resultado de uma evolução. A vida é única, foi criado, está na vida. Entra no corpo e sai do corpo, como entra na roupa e sai da roupa. As existências corporais. Vou dar um exemplo. Quando eu era muito jovem, o que não faz muito tempo, a mediunidade me surgiu. E surgiu de uma forma muito peculiar, porque eu passei a ter a segunda vista. Um dia comum, eu estava com 4 anos, de repente eu vi chegar uma senhora e pedi para falar com minha mãe. Eu chamei minha mãe, ela veio e a senhora disse que era minha avó, que eu não conhecia. Minha mãe ficou surpresa, porque minha avó tinha morrido
quando minha mãe nasceu, da infecção puerperal. Desta forma, minha mãe ficou surpresa, porque eu descrevi minha avó sem tê-la conhecido. A minha avó era realmente a irmã de minha mãe que a criou. Então, quando o Espírito me disse, eu sou Maria Senhorinha, sua avó. Eu não sabia o que era avó, tinha 4 anos. Eu disse, mãe, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha. Minha mãe teve um choque, porque ela nunca havia pronunciado o nome da própria mãe. Ela não conheceu, foi criada pela irmã. Então ela me levou à casa de minha tia, para eu contar, porque ela achou que eu enlouqueci. Minha tia era muito calma, e disse, perguntou assim, Di, e aonde ela está? Eu disse, ficou lá em casa, porque não veio. Mas daí a pouco eu a vi entrar pelo corredor. Eu digo, olha, está entrando. Era uma pessoa comum, que eu via e não via. Minha tia perguntou, olhe bem como é o vestido dela. Eu digo, a saia arrasta no chão, tem uma gola alta, uma corda na cintura, eu não sabia dizer. E tem um balangandã, tem algo aqui que brilha muito. Minha tia pegou a mão de minha mãe e disse assim, Ana, é mamãe. Porque eu coloquei um camafeu no seu cadáver. E ninguém sabia, só eu e ela. Como é o balangandã? Isso é uma coisa redonda que tem uma fotografia. É o máximo que eu queria de 4 anos. Então minha tia ficou apavorada com minha mãe, as duas se abraçaram e deixaram o pobrezinho lá. E disseram, pergunte o que é que ela quer. Eu perguntei, mas eu não me lembro o que ela disse. Ela deve ter me incorporado, o que não é técnico em doutrina espírita. Aí eu dei a comunicação, e a partir daí eu fiquei com segunda vista. Muitas vezes na minha cidade, Feira de Santana, alguém adoecia e me chamavam para eu ver se era doença ou se era aquela coisa. Porque o povo tinha medo de pronunciar o nome. Era normalmente aquela coisa. E meu pai detestava. Era um homem do século XIX, e era um homem muito típico da época. E ele me dizia, toda vez que você veja essas coisas, eu lhe dou uma surra. Porque isso é coisa de sua cabeça. Eu fui educado mediunicamente na chibata. Foi uma educação moral fantástica. Porque eu tomei surras homéricas até um dia, com 12 anos, que eu havia falado sobre espírito com o povo. Sabe como é a cidade do interior? Ninguém se preocupa com a vida alheia. Ninguém se preocupa. E eu tinha falado da minha estupidez, da minha ignorância. E na cidade do interior tudo se propaga, todo mundo sabe mais da vida do outro do que de si. Meu pai soube antes de eu chegar em casa. Quando eu cheguei, ele estava com o chicote, né, o psicoterapeuta. Está fazendo uma falta terrível atualmente, não é? Que coisa. Então ele pegou o psicoterapeuta, tinha assim 3 rédios, e disse assim, o que é que você ouviu? Eu disse, pai, eu não vi nada. Esse viu, eu disse, pai, mãe, já sabia, era uma surra que vinha depois, era uma maravilha. Então ele começou a me bater. E quando ele me batia muito forte, aconteceu algo muito curioso, que eu vi chegar o Senhor e me disse, Di, eu sou teu avô. Eu também não sabia o que era avô. Meu nome é Temístocles. É um nome bastante complicado, é um nome grego. Eu sou Temístocles. Diga a teu pai que eu não concordo com o que ele faz com você. Diga para ele que ele era terrível e eu nunca bati nele. Eu disse, o quê? Adorei esse espírito. Eu disse assim, pai, o senhor está me batendo. Mas eu estou vendo aqui seu pai, que se chama Temístocles, e diz que o senhor não era flor que se cheire. Aí já foi por minha conta, né? Eu dei uma melhorada. E ele nunca me bateu. Então o senhor não pode me bater. Porque se o senhor me bater, eu vou fugir. Ele ficou muito pálido, era um homem muito severo. E disse, Di, você chamou Temístocles? Eu digo, é o nome que ele está dando. Mas Temístocles é meu pai. E meu pai já morreu. Não morreu nada, o homem está aqui. Pergunte o que quiser. Aí é que entra a onda pensante. Meu pai virou para o seu pai e perguntou, como é o nome do meu padrinho de batismo? Quem é que ia saber? Eu aí perguntei. E o Espírito deu o nome. E explicou a circunstância do batismo. Meu pai estava para morrer.
e foi feito o batismo de urgência, com medo de morrer pagão. Essa é a ignorância do século passado. Então, o tocador de sino da igreja é que foi a testemunha, foi o padrinho dele. É uma coisa enrolada para uma criança de 12 anos saber. E dei o nome, dei tudo. Então, meu pai me disse, meu filho, você está vendo? Eu digo, pai, o senhor acha que eu ia tomar uma surra diária e continuar mentindo? Eu estou vendo, seu pai. Agora eu admiro o senhor nunca ter apanhado, hein? Eu apanho todo dia. Eu tenho até hoje marca nas costas, porque minha mãe depois ia botar um santo remédio, água com sal. Se eu não morria da pancada, morria do tratamento. Pois bem. Ele, então, a partir daí, tornou-se o maior genitor do mundo. Seu carinho me pedia perdão quase diariamente. Na hora que ele morreu nos meus braços, ele disse assim, Di, eu estou vendo meus filhos mortos. Eles estão aqui, meu filho. Você me perdoa? Eu não lembrava, porque eu amo muito meu pai. Eu disse, pai, perdoar o quê? Você me perdoa ter batido em você? Eu digo, não, senhor. Não perdoo, porque eu nunca tive raiva do senhor. Sempre eu amei. E com as surras que o senhor me deu, eu aprendi a ter resistência ao sofrimento. Eu não choro, raramente. Eu aguento a cirurgia sem anestesia. Dói, mas eu aguento. Fui treinado, porque ele queria que eu chorasse, eu não chorava. Para pirraçar o velho. Pois bem. E hoje, no mundo espiritual, ele volta sorrindo e diz assim, Di, quem está falando com você não existe. Peraí. Então, somos uma energia, e essa energia transita em vários corpos, reencarna-se. Se, por exemplo, eu usar a minha inteligência para a prática do mal, para o poder, a dominação arbitrária, eu renascerei com uma dimensão mental enorme. Meu cérebro não pode decodificar. Nascerei com autismo. Se, por exemplo, eu der um tiro na cabeça, eu nascerei com uma micro ou macrocefalia, com uma hidrocefalia, uma demência precoce, porque é uma lei. Tudo aquilo que eu destruo, eu tenho que reconstruir. Os indianos chamam lei do karma. Allan Kardec chama lei de causa e lei de efeito. Então, essa doutrina veio para dizer que nas alienações mentais há um psicogênio, que é a obsessão. Nem toda loucura é loucura, nem toda depressão é depressão, porque nós criamos adversários do passado, e eles vêm para nos perseguir como nós fazemos na Terra. Quanta gente que diz assim, eu não perdoo, e vai sofrer os efeitos, porque os seus neurônios vão produzir anticorpos degenerativos. Então, o perdão preconizado por Jesus é a terapia sublime do amor, que nos vai dar saúde mental, saúde orgânica, saúde social. Então, essa doutrina extraordinária veio para proporcionar à sociedade o bem e proporcionar, acima de tudo, a solidariedade que deve viger sem as doenças degenerativas. O nosso trabalho é de autotransformação. É a mensagem dos espíritos. Os desencarnados que tiveram uma vida banal sofrem como aluno que não prestou atenção e vai reprovado. Os bons alunos são promovidos. E neste momento a Terra passa por uma promoção para um mundo melhor. Então nós estamos vendo mais dores, mais autismo, mais esquizofrenia. E a depressão é a maior pandemia do momento. Um grande repórter do The New York Times escreveu um livro que se chama O Demônio do Meio-Dia. Ele é depressivo e já fez 200 terapias alternativas. E as clássicas, a homeopatia, a alopatia, a terapêutica do eletrochoque, que voltou para as depressões profundas, catatônicas,
O eletrochoque está sendo usado para sacudir os neurônios que estão perdendo a vibração sem morrer. Então, estamos vendo uma hora de transições. Quando chega uma ciência, porque o Espiritismo é uma ciência, podemos provar em laboratório. As experiências em Belém do Pará, com Ana Prado, as materializações que a Federação Espírita tem no livro que foi publicado, e material ainda daquelas materializações dos anos 20, são uma prova das mais extraordinárias que esta cidade viveu e de outros médiuns. E dos médiuns atuais, o médium psicofônico, que fala, o psicógrafo, que escreve, o de efeitos físicos, que produz movimentos, que produz odores, de pictografia, de pintura, musicais, porque existem praticamente 30 e poucas classificações mediúnicas. Cada um de nós tem uma tendência, tem um caráter, tem uma possibilidade. Todos somos médios, porque é uma faculdade orgânica. Todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 14. Então é necessário que estejamos atentos, porque a maioria de nós está sofrendo perturbações espirituais. Já notaram como as confusões chegam até nós sem motivo aparente? Como nossas famílias estão desestruturadas por uma sociologia diferente, por conflitos innecessários. Os relacionamentos afetivos, como estão torpes, como estão inseguros. O medo de amar. Essa tese é de um grande psicólogo e teólogo americano a quem eu amo muito, o Dr. Rollo May. Ele diz que o homem moderno da tecnologia tem medo de amar. Quando eu li isso há uns 8 anos, foi o último livro que ele publicou, eu não acreditei, porque eu tenho procurado amar, tenho tentado. E eu fui perguntar a meus amigos se eles amavam. E honestamente vou dizer, olha, Edivaldo, eu amo no genérico, mas eu não me entrego, não. Não confio. Eu não vou amar para a pessoa me manobrar, não vou amar para a pessoa me trair. Notem como está o amor. No entanto, eu vou amar para que me traia. Porque se me trair é problema dele, não é meu. Feliz é quem ama e não quem é amado. Porque a pessoa amada às vezes fica dengosa demais, fica se atribuindo valores que não tem, fica com caprichos e a gente se acabando com falta de ar. Mas é ótimo ter falta de ar, de amor, já notaram? Mas assim, eu nunca mais vou falar com essa criatura. Nunca mais. Bem, me perdoe. Mas faz parte. E nós, latinos, é uma coisa formidável. E nós, de língua hispana, é bárbaro. Porque ainda nós temos expressões como cielito, virar para a mulher e dizer assim, ah, cielito. Olha que coisa deliciosa. E quando a gente olha cielito, pesa 180 quilos. É o cielito pesado. Mas quando eu não conhecia um pouco da língua espanhola, eu não entendia até uma música que todos nós conhecemos, Cielito Lindo. E eu, que tenho uma voz excelente, Deus me perdoe, cantava Cielito Lindo. Até quando eu descobri que Cielito Lindo é a namorada. E aí eu fui arranjar uma namorada, mas eu arranjei um Cielito bárbaro. Uma tragédia. Era caótica, claudicava da perna esquerda, a divindade me elegeu. Então nós, através de uma doutrina que nos dá a certeza da imortalidade, não é motivo de alegria, ninguém morre. Nós vamos encontrar os seres amados e os inimigos também. Então é melhor não ter inimigos. Não é fantástico? Não ser inimigo de ninguém. Fazer todo o bem ao alcance. Como é fantástico fazer o bem. Madre Teresa de Calcutá tinha esse hábito, ela ia passando, via uma pessoa no chão. Ela então se abaixava, tocava e disse, posso ser útil a você? Ela dizia, nada, vai embora, freira. Não, eu posso ser útil a você. Como nós podemos ser úteis? Mas o que é que nós fazemos? Fazemos como sacerdote.
como levita da parábola do bom samaritano. A gente olha e desvia a vista. E nós temos a técnica de olhar sem ver. A gente olha assim por cima para não ver. E nos tornamos uma sociedade fria, não amável, interesseira, exploradora, sem sensibilidade. Eu tenho o mau hábito de ninguém entra no elevador que eu estou, que não fale comigo. Porque nós acabamos ficando meio mudos. Entra no elevador, olha bem para a cara da gente e vira. Quando faz isso comigo, eu faço, olá, eu não sou tolo de bananeira. Olá. Eu digo, nossa, tá quente, né? Tem que arranjar uma conversa. Tá quente hoje. O clima aqui é péssimo, que bom. Ele diz assim, desculpe por não ter falado. Não, eu notei que o senhor não me viu, que a senhora não me viu. Agora, ótimo é falar com mulher. Eu entro, deve ser uma mulher bem fezada, hora de mercado. Eu entro e falo, olá, tudo bem? Bem nada, uma desgraça desse mundo. Eu digo, não, mas olha, a senhora é tão simpática. Eu tenho certeza. Mas meu marido não me dá valor. Dá. É que a senhora que está de mau cuidado. Eu ando com raiva dele. Cuidado, tem outra de olho nele. Não diga, digo. Nós tornamos o mundo uma maravilha, se quiser. Mas nós queremos exatamente o que? O mundo é problema. Veio o Espiritismo para nos dar saúde mental. Na minha condição de médium, e aqui todos o são, alguns educados, alguns outros muito bem caracterizados. Porque a mediunidade é como a inteligência. Todos somos inteligentes, uns mais do que outros, e outros imbecis. Então nós temos um médium, coitadinho, fica com Deus, e temos um médium, que é excepcional. Isso dá-nos uma alegria imensa para viajarmos para dentro e podermos falar com Deus. O poeta paulistano dizia, converse com as estrelas. Faça silêncio e converse com as estrelas. Eu li uma vez um poeta americano e me apaixonei porque ele tinha uma namorada que era uma estrela. E como eu era solteirão, não tinha nada, nem ninguém, eu resolvi namorar com uma estrela. Ela aparece à 1 da madrugada e desaparece às 3. Como eu sou um pouco noctívago, do patamar da casa que eu resido na Maçã do Caminho, eu vou para a varanda e digo assim, olá. Ela aparece e dá um riso. Já viram como é que a estrela sorri? Brilhando. Eu digo, hoje você está potente, hein? Quando eu não estou muito bem, eu digo assim, querida, você hoje não está nada bem. Porque a beleza está no olho de quem contempla e não na paisagem. E ela me conforta. E eu aprendi a fazer silêncio íntimo para escutar o Big Bang, a zoada do Big Bang, para escutar as vozes espirituais. Então necessitamos de ajudarmos-nos, porque somos animais gregários, nós necessitamos uns dos outros, e o amor nos alimenta. Esta é a mensagem de saúde que o Evangelho nos deu. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. Então a mensagem do Evangelho é de alegria. Eu vos trago boas novas de alegria. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Almas queridas, vinde ao Cristo Jesus. Eu sei que tendes muitas aflições. Também eu. Olhamos um rosto e não sabemos a geografia emocional da pessoa. Vemos um sorriso e muitas vezes é uma máscara de sofrimento. Mas é o processo da evolução. Assim chegaremos melhor a Deus. Nas horas difíceis, Ele virá ter conosco. Permitam-me contar-vos uma experiência pessoal para concluir o raciocínio. Todos nós temos problemas. Nós temos uma comunidade a qual o jovem amigo veio engrossar as fileiras. Renunciou ao seu país, à sua vida, para trabalhar pelos infelizes, pelas crianças com problemas de várias espécies. Paciente e gentil, veio com a esposa para uma comunidade.
A vida em comunidade não é tão boa, porque temos que lidar com vários caracteres. Mas nesse crepúsculo, muitas coisas do passado volvem. Aquilo que não logramos, que não realizamos. Muita lembrança, muito testemunho. Vivemos uma sociedade isolacionista e apedrejadora. Ninguém escapa. De vez em quando nos apedrejam. É até normal. Se alguém aqui ainda não foi apedrejado, arranja um jeito de ser, porque é anormal. Tem que ter inimigos. Mas não importa. Bom é não ser inimigo de ninguém. Eu não sou. Não sou inimigo. Quando eu sei que a pessoa não gosta de mim, eu passo e digo, olá. A pessoa desarma. E vou indo. Porque esta é uma técnica também de se vingar. Há o ditado que todo urubu magro fica pedindo a Deus que morra o boi gordo. E o boi engorda mais. E então um dia eu achei que era o dia máximo. E havia perdido o meu encanto interior. Eu tenho muito encanto interior, muita imaginação. Então eu estava doente, já com as dores muito ásperas, tomo muito remédio diário. Então sentei-me na minha cama. E então eu disse, Senhor, nós somos amigos. Você, Jesus, não é meu inimigo. Não é um ser distante. Eu amo você. Eu amo Jesus. Mas amo mesmo. Sem qualquer manifestação de natureza homossexual. Porque agora qualquer coisa é Freud. Freud explica, não explica não. É um amor desse ser que mudou a história da humanidade. Ele me fascina. Há algo dentro de mim que me dobra. E eu aguento o que for necessário, só para dizer, vê, eu aguentei. Mas naquela tarde eu não estava aguentando. Então disse assim, sentei-me e disse, olha, eu conheço o Mar da Galileia. Eu estive já em Israel 3 vezes. Passei 2 noites e 2 dias em Genezaré. Estive ali no lago, imaginei, etc. E trouxe as minhas imagens mentais. Então eu fiz uma visualização terapêutica, medicina vibratória. Eu imaginei o lago, imaginei uma barca das que eu vi, convencional, uma tábua e um homem sentado, com vestes longas até os pés, num tom de tarja, num tom meio marrom, aquela tarja grossa, trabalhada na roca doméstica. E também imaginei um manto azul, colocado no ombro para poder distinguir a sua posição social. E então imaginei-o sentado ali naquela tábua, de costas para a praia, onde eu estava. Construí na mente essa ideoplastia. E então eu disse, Senhor, olhe para trás. Você me ama. Você deu a sua vida por mim. Hoje eu preciso de você. Como nunca precisei antes. Ajude-me. Então, na minha imaginação, eu vi que ele moveu a cabeça e eu disse, deixe-me sentar ao seu lado. Aí na tábua, deixe-me. Você deixa. Eu podia ir abruptamente, mas eu queria que ele deixasse. Não quero fazer nada que constranja. Se ele não deixasse, eu não ia. Apesar de estar louco para ir. Então, você deixa. Ele balançou a cabeça e pá, me sentei. Na imaginação. Eu estava ao lado dele. Digo, o senhor deixa que eu lhe abrace? Antes dele acabar de balançar a cabeça, eu passei o braço. Você deixa que eu ouça o pulsar do seu coração. Eu tenho hoje tanta necessidade de alguém, mas de alguém vivo, pulsante, sente calor. Eu tenho necessidade. Mas eu quero escolher o melhor. E escolhi você para luarizar o meu coração. E me tirar dessa melancolia que era a minha lembrança da penúltima reencarnação. Mais ou menos 1792. Então, ele sorriu e disse, pode pôr a cabeça no meu peito. Eu abracei e gostei. E ouvir
assístoles, diástoles, e me deixei conduzir por essa musicalidade. Então eu comecei a dizer: eu o amo, não me deixe a sós. Ajude-me, ajude aqueles que não gostam de mim, para que eles não dificultem o meu caminho. Ajude aos poucos que me amam, para que eu possa ter um hálito, a ternura de alguém. Ajude alguém a me olhar e dizer assim: olá, Adine, tudo bem? E sorrir. Hoje eu gostaria que alguém sorrisse para mim, porque eu estou entalado de angústia. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, eu então entrei em transe profundo, quase em êxtase, aquele êxtase de Teresa d'Ávila, de Francesco e o Poverello, o santo de Assis, e senti aquela mão suave passar sobre a minha cabeça, e no íntimo eu ouvi dizer: eu te amo, eu te amo. O amor é Deus. A alma de Deus é o amor. Por pior que seja a nossa prova, a alienação mental, emocional, financeira, social, por maior que seja a solidão. Quantos de nós estamos aqui sozinhos, nesta multidão de 2.000 pessoas? Lembremos que nunca estamos abandonados. Podemos estar a sós, mas não abandonados. E neste momento do nosso reencontro na querida Belém do Pará, eu vos desejo a paz dúlcida de Jesus, a saúde mental profunda do amor, a singeleza de uma noite estrelada com as bênçãos de um luar. Vale a pena viver, vale a pena amar. Amém. E aguardem as respostas divinas. Deixem a queixa de lado, a reclamação, porque nós temos tanto para agradecer. Nós temos tantos tesouros que não valorizamos, que vale a pena repetir: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil, para que diante dos meus olhos eu possa ver meu amor e diante deles encontrar o cego na multidão, na escuridão, na solidão, porque eu oro, porque eu sei que depois desta linda da outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro e as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, voz que ama, que ensina, que alfabetiza, que canta, que legisla, que trauteia uma canção
e o teu nome pronuncia com doce unção pela minha faculdade de falar. Deixa-me por outros rogar, os que sofrem de afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que abrem mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de psicografias, mãos de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar pelos que são aleijados, amputados, marcados, paralisados e não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gramado de ouro, um bangalô, um duplex, mas que dentro dele haja a presença do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo que nos dê a mão, porque é muito doloroso viver na solidão. Pelo menos a presença de um gato ou de um cão, mas se eu a ninguém tiver, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem um amigo para me acompanhar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Obrigado, senhores.